minhas senhoras, meus senhores, eminente deputado federal Paula Biak, que aqui se encontra, de meu estado. Senhor presidente, na próxima semana, em Belo Horizonte, será realizado o Congresso Mineiro dos Municípios. Minas Gerais é o estado mais municipalista do Brasil, não só por ter o maior número de municípios, 853, mas, sobretudo, pelo fato que está na alma mineira a visão da chamada descentralização, ou seja, o governo local como responsável prioritário para resolver os grandes problemas que existem nas cidades. Desse modo, esse congresso, que será realizado e é tradicional, realiza todo ano, normalmente em maio e junho, vai reunir lideranças dos prefeitos, vereadores de todo o estado na capital, Belo Horizonte. Nós, naturalmente, estaremos lá discutindo os temas que são muito relevantes. Mas, nesse momento, infelizmente, os municípios mineiros, estimado presidente, atravessam uma fase muito difícil. O poder público estadual não vem honrando os compromissos constitucionais com os municípios. Não está repassando a tempo e a hora, nos prazos legais, a cota-parte do ICMS, do IPVA, atrasos constantes, o valor do débito da área de saúde para com os municípios já alcança o valor de cerca de 4 bilhões de reais, ao que se somam também recursos necessários para transporte escolar, merenda e outras parcerias que são feitas entre o Estado Federado e os municípios. Portanto, é um quadro de dificuldades, é mesmo um quadro de tristeza no qual se encontram hoje os municípios de meu estado. E o resultado disso, eminente presidente, é que abateu-se sobre Minas Gerais um ambiente de baixa autoestima, um ambiente que não é positivo para o desenvolvimento, a prosperidade e o progresso de nosso estado. Há um sentimento de atonia, de torpor, de letargia. Não há uma força revigorante que permita ao Estado enfrentar essas dificuldades. Até porque, permita-me aqui também lembrar uma vez mais, que os grandes entraves de Minas Gerais não se encontram, estimado senador Valadares, no seio da própria administração estadual ou dos municípios. Os grandes gargalos de Minas estão de responsabilidade, ou melhor, são de responsabilidade da União Federal. E durante as últimas décadas, a União Federal quedou-se omissa, silente, foi inoperante no que se refere ao nosso anel rodoviário, às obras do metrô de Belo Horizonte, a famosa duplicação da BR-381 entre a capital e o governador Valadares, as obras fundamentais que, inclusive, atingem o estado de Vossa Excelência, o nobre estado de Sergipe, que é a revitalização do Rio São Francisco, da bacia do Rio São Francisco, porque de nada adiantará a transposição do rio se o rio não tiver água a ser transposta. É o que está acontecendo hoje. O rio está praticamente seco, porque não houve o empenho do governo federal em revitalizar a bacia através de trabalhos de cuidados daqueles rios que são seus afluentes. Então, tudo isso forma, juntamente com o descuido com o patrimônio histórico de nosso estado, responsabilidade do IPHAN e também a ausência da criação em Minas, o Tribunal Regional Federal, que é uma verdadeira cunha, uma lástima no âmbito do Poder Judiciário de nosso Estado, que claudica e lamenta a ausência desse órgão judiciário importante, é que levam a esse ambiente de desagrado, de desconforto e mesmo, como eu disse, de tristeza e de baixa autoestima com as coisas do Estado. Mas, todavia, esse quadro de desesperança não pode prevalecer. A realização mesmo do Congresso em Belo Horizonte será boa oportunidade, senhoras senadores, senhores senadores, eminente presidente, para nós discutirmos de maneira veemente, de modo claro, com planejamento, sem assodamento, de maneira cristalina e translúcida, quais medidas devem, a curto, médio e longo prazos, serem adotadas, de forma a revertermos esse quadro que ora impera no estado de Minas Gerais. Independente de questões eleitorais que teremos esse ano, é fundamental uma forte união da sociedade mineira. A união que leve a sociedade civil, lideranças empresariais, universitárias, trabalhistas, lideranças sindicais, os prefeitos, as lideranças todas de nosso estado, a se unirem no verdadeiro pacto para recompor as condições mínimas de funcionamento do Estado, tanto do equilíbrio fiscal do Estado federado, como da reivindicação, em uníssono e em força, perante o governo federal, daquilo que nos é devido de direito, como foi concedida a outros estados ao longo dos últimos 30 anos e que Minas Gerais, segundo estado da federação,
o estado que tem em população o segundo, quarto em tamanho, maior em número de municípios e a terceira economia do Brasil, e o segundo ICMS, de fato, merecem e, de fato, impõem o respeito a esse nosso perfil econômico. E mais do que isso, como Vossa Excelência bem sabe, a nossa tradição política, cultural, histórica, ao longo de toda a vida brasileira, nos permite, de fato, sentir que somos hoje credores da União Federal. Não só através de mecanismos conhecidos, como a questão do restabelecimento agora recente de uma razoável CEFEM para compensar os recursos minerais que são exportados do Estado. A revisão da Lei Candir, que nos sangrou e nos sangra há mais de 20 anos com a perda de receita do minério exportado. E, da mesma forma, a compensação por uma dívida abusiva junto à União Federal, que já pagamos várias vezes e que, todavia, o seu valor só aumenta a cada dia e a cada ano. Todo esse quadro, portanto, senhor presidente, nos permitirá, a partir desse Congresso e de eventos dessa natureza, a levantar em alto e bom som a voz de Minas, das nossas montanhas, a voz altaneira e alterosa de um Estado que se considera a pátria da liberdade do Brasil e que é, de fato, altivo nas suas tradições e na sua cultura e, sobretudo, na sua tradição política. E essa tradição política, juntamente com os nossos prefeitos, as lideranças do Estado, a sociedade, os empresários, lideranças sindicalistas, todos juntos, teremos certamente um porvir mais esperançoso. E esse Congresso, para o qual faço aqui um répito pela TV Senado a todos os prefeitos, vereadores que, de fato, lá compareçam na próxima semana, permitirá, sob o palio, sob o guarda-chuva da nossa briosa Associação Mineira dos Municípios, sob a presidência eficiente do prefeito da simpática cidade de Moema, o prefeito Gilvan, reunirmos todos para pensar uma nova Minas, uma Minas que traga esperança e que devolva a estima que é tão característica do povo mineiro, que não só é hospitaleiro e é simpático, cordial e trabalhador, mas, sobretudo, se sente no seu âmago como a essência de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.